Irmãos, nós continuaremos agora a nossa série de mensagens do culto matutino. Nós começamos, depois da exposição sequencial de todo o capítulo 5 de Lucas, nós estamos na exposição sequencial de Lucas 18. E o tema da nossa série é Com Cristo na Escola da Oração. E já que nós estamos nesta escola, nós continuaremos lendo o texto da Palavra de Deus a partir do versículo de número 9. Lucas capítulo 18, a partir do versículo de número 9. Lucas 18, a partir do 9, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 18, a partir do versículo 9. Que nada faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós agora. Eu convido os que estão no templo a que se coloquem de pé, por favor, para que nós com reverência leiamos a santa palavra de Deus. Lucas 18, de 9 a 14, assim diz o texto. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Oremos ao Senhor. Senhor, nessa manhã, a leitura da Tua palavra é claríssima. Senhor, nós não somos melhores do que ninguém, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que se Tu, Senhor, observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Mas a Tua palavra diz que contigo está o perdão para que te temam. Senhor, nós não ousamos invocar-te nessa manhã, confiados em justiça nossa, porque justiça própria não há, mas porque fomos justificados pela graça mediante a fé na obra do Cordeiro, é que nós estamos aqui. É por causa do teu amor perdoador, é por causa da tua bondade incomparável, é porque, Senhor Deus, não há outro Deus além de ti. É por isso que estamos aqui, Senhor, para glorificar Teu nome e ouvir Tua voz. Ó Pai, fala poderosamente ao nosso coração. Tem misericórdia de nós, pecadores que Tu redimiste em Cristo Jesus. Perdoa-nos e enche-nos do Teu Espírito e da Tua palavra. Essa é a nossa sincera oração. Transforma-nos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se nesse momento. Todos os que estão aqui presentes podem sentar-se. O celular aqui já está no modo avião. Santos irmãos e irmãs, nós estamos nessa série de mensagens tão preciosa sobre estar com Cristo na escola da oração. E no domingo passado eu preguei sobre a universidade da oração, em Lucas 18, de 1 a 8, na parábola do juiz iníquo. E se você se lembra bem, você aprendeu que a universidade da oração é a universidade do dever, é a universidade da perseverança, é a universidade da resposta e a universidade da fé. Então, entendendo essa instituição na qual você está matriculado por causa da obra de Cristo Jesus, na cruz que pagou os seus pecados, que é a oração, você tem que olhar para si mesmo e se perguntar: que tipo de aluno eu sou? Eu sou o aluno que só fica em dependência? Eu sou o aluno que se acha muito mais do que é?
ou eu sou um aluno dependente que confia na graça do Senhor e quer ter comunhão com Ele, recebendo o seu perdão e crescendo a cada dia. Hoje, amados irmãos, o texto nos apresenta os alunos da oração. Os alunos da oração, esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. E em primeiro lugar, então Jesus está ali ensinando os discípulos a serem alunos da oração com essa parábola do fariseu e do publicano. Lembrando, irmão, que fariseu era alguém que era membro da seita mais popular dos judeus dos dias de Jesus. Os fariseus eram tremendamente estritos e literalistas, eram obedientes da lei, mas não somente da lei, eles tinham uma grande tradição. Eles criam, querido amigo e irmão, na morte e na ressurreição, na vida eterna, mas eles se achavam melhores do que todos os demais. Eles odiavam os estrangeiros, não tinham misericórdia com os pecadores e não receberam bem ao Senhor Jesus. Eu já vi alguma tentativa de algumas escolas do Novo Testamento de tentar justificar o movimento fariseu, mas, amado amigo e irmão, nós temos que ficar com o Novo Testamento, porque ainda que o farisaísmo tivesse uma aparência de justiça e de guardar a lei, no fundo do coração, ele não promovia o arrependimento, o quebrantamento e a reconciliação com Deus e a fé no verdadeiro Messias. Mas além do fariseu, amado amigo e irmão, é importante saber que fariseus, junto com os saduceus, também condenaram o Senhor Jesus. Mas além dos fariseus, o texto fala também de publicanos. Publicanos, irmãos, eram judeus que tinham se vendido, tinham se prostituído na alma e resolveram amar mais o Deus dinheiro e se venderam para os romanos que escravizavam o povo de Deus. Então os romanos entregavam para eles a coletoria dos impostos, eles tinham que pagar um valor específico e o que viesse depois disso era para encher os bolsos deles. E os romanos entregavam para eles os soldados para fazerem a cobrança. Então eles cobravam o estipulado pelos romanos, pagavam para os romanos e depois disso, meus amados amigos e irmãos, eles extorquiam o povo e enriqueciam. No lugar onde havia sinagoga, eles não podiam entrar. O único lugar no qual eles podiam entrar era no templo, no pátio dos gentios, e é onde este publicano entra. Então, conhecendo quem são os personagens do texto, o fariseu e o publicano era alguém rejeitado pelos judeus. Se o publicano passasse aqui de um lado da rua, o fariseu do outro lado cuspiria no chão, por causa da traição do publicano com o seu povo, por ser um proscrito e por ser alguém que, ainda sendo muito rico, não queria amar a Deus nem viver para a glória de Deus. E esses são os dois personagens do texto. Lembrando que o fariseu era tremendamente respeitado nos dias de Jesus, e o publicano era alguém muito rejeitado. E ao olhar para o texto, o Senhor nos chama, junto com aqueles discípulos, a sermos os alunos da oração. E em primeiro lugar, Jesus nos diz que os alunos da oração conhecem a lição. Os alunos da oração conhecem a lição. Diz aqui o versículo de número 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ó, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, o Senhor Jesus não faz rodeios. Como na parábola anterior do juiz iníquo, que ele deu a lição logo no começo, nessa parábola, na escola da oração, ele nos ensina a lição logo no começo. E nós que devemos ser bons alunos na escola da oração, devemos então conhecer a lição. Jesus disse que essa parábola foi proposta para alguns que confiavam em si mesmos e, por se considerarem justos, desprezavam os outros. Talvez você diga, pastor, então essa palavra é para os fariseus, porque eles confiavam em si mesmos, se consideravam justos e desprezavam os outros. Meus amados irmãos e irmãs, eu me atrevo a dizer que essa parábola não é somente para os fariseus, mas era para todo o ser humano. Diga sinceramente a mim, houve algum momento em sua vida em que você confiou em si mesmo? Houve algum momento em que você disse assim, desse assunto eu entendo, pode vir comigo aqui, confie no meu taco, né? Disso aqui eu sei, quem sabe disso aqui sou eu, quem reconhece isso aqui sou eu, preste atenção, quem entende desse assunto aqui sou eu.
Já teve, ou talvez você não falou, mas você disse: eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, olha como eu sou misericordioso, eu ajudo os necessitados, eu vou todo domingo para a igreja, eu sou gente fina, não arrumo encrenca com ninguém. Houve algum momento da sua vida que você já confiou em si mesmo? Eu me atrevo a dizer que todo ser humano, em algum momento da sua vida, já confiou em si mesmo. Mas talvez você seja alguém humilde e diga: não, reverendo, eu não confio em mim mesmo, nunca, jamais. Ou talvez você esteja tão deprimido que diga: pastor, eu sou um zero à esquerda, como é que eu vou confiar em mim mesmo? Mas essa parábola ainda se aplica a você. Porque Jesus diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Todo ser humano que passa pela terra, em um momento ou outro, despreza os outros. Você nunca, reverendo, como eu vou desprezar alguém? O que é isso? Eu sou um cristão presbiteriano, calvinista, como é que eu faço isso? Quando você olha para o seu irmão e no íntimo fala assim: esse é um bobão, não sabe de nada. Quando você olha para o seu irmão e fala assim: esse é um picareta, não dá o dízimo, só vem na igreja um domingo por mês, você já está considerando-se superior. Quando você olha para alguém que tenta viver uma vida piedosa e diz: lá vai o crentinho, quer ser o santinho, melhor do que todos os outros, daqui a pouco nós vamos conhecer como ele é, você já está julgando e considerando-se mais justo e mais honesto do que o outro. Quando seu irmão conta uma história que você talvez tenha dificuldade de acreditar, você fala: aí vai um mentiroso, você já o classifica. Oh, esse aí é um preguiçoso. Você já o classificou, já se considerou superior, já julgou os demais. Esse é um desanimado, não anima ninguém, não ajuda ninguém. Olha o pessimista aí: Deus me livre dessa pessoa, só sabe arrumar encrenca, só sabe arrumar problema, só sabe jogar os outros para baixo. Quando, amados irmãos, nós rotulamos as pessoas, nós estamos desprezando os outros. E todo ser humano, em um determinado momento da sua vida, não, se achou bom, não, eu consegui o emprego desejado, eu consegui o curso desejado, não, eu sou a pessoa mais bonita dessa região aqui, não, eu sou a pessoa que mais tem dinheiro aqui, eu sou o que mais tem funcionário, não, eu sou o que mais ajuda os pobres, eu sou o que mais e tal. E de repente então, quando você, meu irmão, começa a olhar para os dons, para as bênçãos, para os talentos que Deus te dá, e coloca o seu fundamento nos dons, nos talentos, nas bênçãos que você recebe, você, querido irmão, está confiando em si mesmo e deixou de confiar no Senhor. E quando você diz: aí vai um preguiçoso, aí vai um desanimado, aí vai o que não cumpre o que deveria, aí vai esse que só quer aparecer, esse que só quer brilhar, esse que só quer fazer isso. Quando você entrou para o âmbito do julgamento, você está desprezando os outros. Então, se você é aluno na escola de oração, conheça a lição, aprenda. A lição deste texto, irmão, é para o seu coração e para o meu coração, porque todo ser humano, em algum momento da sua vida, já se achou bom, já se achou justo e desprezou os outros, considerando-se melhor do que os demais, comparando-se com seus irmãos. É muito importante você entender que Jesus deixa claro que a parábola tem uma lição. Ela tem uma lição para o meu e para o seu coração, é levar-nos a não confiarmos em nós mesmos e não nos acharmos melhores do que os outros. Eu e você precisamos aprender essa lição. Preste atenção, não só essa parábola, nem só a parábola anterior. Lembra da parábola anterior? Jesus contou a parábola ensinando a eles que a oração era um dever e que eles deveriam orar sempre e nunca esmorecer. Ah, meu irmão, toda a palavra de Deus foi dada com um propósito. Paulo, em Romanos 15:4 diz: porque tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Preste atenção, tudo que foi outrora escrito, ele falava do Antigo Testamento, mas também se aplica ao Novo. Foi escrito para o seu ensino, foi escrito para moldar a paciência e a perseverança de Deus em você, foi escrito para consolar o seu coração, foi escrito para te dar esperança.
É por isso que você, como aluno da oração, tem que conhecer a lição, tem que guardá-la e tem que entender que você tem que confiar na justiça que você recebe somente pela fé na obra de Cristo Jesus. Nenhuma justiça própria, nenhuma boa avaliação de si mesmo fará diferença alguma diante do tribunal de Deus. No tribunal de Deus, querido, só é absolvido aquele que reconheceu que não tem justiça alguma, que suas melhores obras na presença de Deus não passam de trapos de imundícia, algo repugnante aos olhos do Senhor. No tribunal de Deus, só é declarado justo e não tem culpa alguma aquele que confiou na justiça de Cristo e não tinha justiça alguma, e confiando que Cristo morreu na cruz para pagar os seus pecados, o recebeu como seu único Senhor e Salvador. E por confiar na justiça de Cristo, não vai desprezar os outros, considerando-se superior, porque sabe que foi aceito não por causa do seu desempenho, não por causa do seu saldo bancário, não por causa da sua aparência, não por causa das suas habilidades com o cérebro, com a mente, com a voz, com as mãos, mas foi aceito única e exclusivamente por causa do que Cristo fez. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nós confiemos somente na obra de Cristo Jesus, pois por meio dela Deus considera em nós a sua justiça e nos molda a imagem do Filho e nos aceita única e exclusivamente por sua graça. Que você, meu irmão, se humilhe nessa manhã. Se você tem se achado bom, se você tem se achado melhor do que os outros, peça misericórdia ao Senhor e conheça a lição. Os alunos da oração, em primeiro lugar, conhecem a lição. Mas em segundo lugar, o texto da palavra do Senhor nos diz nesta manhã aqui: os alunos da oração reconhecem os fariseus. Os alunos da oração reconhecem os fariseus. Em primeiro lugar, eles conhecem a lição. Em segundo lugar, os alunos da oração reconhecem o fariseu. E olhando para o texto, irmãos, nós vamos aprender então nesse segundo ponto, como podemos reconhecer este fariseu, quais são as suas características. E nós vamos analisar a nossa vida como alunos da oração, para ver se nós reconhecemos ou não em nós a figura do fariseu. Quais são as características desse fariseu que nós temos que reconhecer, pastor? Em primeiro lugar, o fariseu, irmãos, é um ególatra. Jesus diz aqui: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. E quando você vai observar a oração do fariseu, diz o texto que ele orava de si para si mesmo. E quando você olha para a oração dele tem 4 verbos. E os 4 verbos da oração dele estão na primeira pessoa do singular. Isso significa que a oração dele diz eu. Jesus já disse que ele orava de si para si mesmo. E aí quando ele está orando, você percebe na sua oração, ele diz: graças dou, não sou como os demais, jejuo 2 vezes, dou o dízimo. 4 vezes ele está exaltando a si mesmo, irmão. Ele é um ególatra. A oração deste fariseu, amado irmão, é um espetáculo. Ele não ora a Deus, ele ora de si para si mesmo. Deus é somente a moldura do quadro. O centro do quadro da sua oração é ele mesmo. Ele ora para propalar as suas grandezas, ele ora para proclamar a sua bondade, ele ora para dizer ao mundo: prestem atenção em mim. Ele é um ególatra. No final das contas, ele não adora o Senhor. Deus para ele é uma mera desculpa. Ele é um ateu existencial. Você olha para a oração dele, ele se exalta a si mesmo. Na oração dele não há reconhecimento da santidade de Deus. Na oração dele não há reconhecimento do seu próprio pecado. Na oração dele não reconhece a misericórdia e o perdão de Deus. Na oração dele, ele não é misericordioso com nenhuma outra pessoa. Disse Jesus que ele ora de si para si mesmo. Ele é um ególatra. Eu não sei se você já viu pessoas, meu irmão, que muitas vezes, quando oram, elas não oram para a glória de Deus. Elas oram de si para si mesmas. Elas oram para proclamar o que estão fazendo,
Ou elas contam uma fofoca na oração. Já viu isso? Que coisa terrível, né, irmãos? Deus tem que ter misericórdia do povo de Deus. Oh, Deus, abençoa fulana que está fazendo isso, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Conta uma fofoca na oração. Ou ela propala a sua glória. Deus, obrigado porque eu consegui meus grandes objetivos, meus projetos, eu sou bem realizado, eu sou bem sucedido, eu sou uma pessoa exponencial, espetacular. Irmão, certa feita eu fui numa igreja onde uma pessoa se levantou no culto e orou com palavras tão ribombantes e bombásticas, com um vocabulário, amado irmão, com tanta elucubração, que quando a pessoa terminou a oração, um cristão mais simples lá fora disse: pastor, eu não posso orar na igreja. Para orar na igreja tem que falar bonito demais como aquele irmão fala, e eu não sei, eu não entendi metade das palavras que ele falou na oração. Você vê que o irmão está querendo mostrar o seu vocabulário na oração. É impressionante. Que coisa terrível, meu irmão. Os alunos da oração reconhecem um fariseu. Em primeiro lugar, o fariseu é um ególatra. Deus para ele é uma desculpa para aparecer. Deus para ele é um mero acessório. Ele vive num projeto de exaltação pessoal. O pronome dele que ele mais ama é o seguinte: eu. Temos nós, irmãos, atuado como fariseu? O aluno da oração reconhece o fariseu. Em primeiro lugar, o texto diz que o fariseu é um ególatra. Mas em segundo lugar, o texto diz que o fariseu é superior. Olhemos para a oração dele. Diz assim o fariseu no versículo de número 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Que terrível essa oração, meu irmão. É uma oração que se compara com os demais. Ele não agradece a Deus pelo perdão de pecados, ele agradece porque ele é o cara. Ele agradece porque ele é o suprassumo. Ele agradece porque, como a gente dizia na época que eu era adolescente, ele é o bonitão da balachita, meu irmão. Você lembra da balachita que tinha um macaquinho? Então, querido amigo e irmão, ele se acha o cara, ele sai na foto, ele é espetacular. Ele diz: Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Ele verdadeiramente acredita naquela mentira de que ele é superior. E ele diz aqui: eu não sou como os demais homens. Tudo um bando de ladrão. Está vendo essa cambada aí, cambada de ladrão, não dá o dízimo, gente sem vergonha, gente que só rouba, bando de corrupto, eu não pertenço a essa laia. Injustos, olha esses cabras safados, tudo desobediente, diz que é crente, diz que quer viver para a glória de Deus, mas sai da porta do templo, já está desobedecendo, já está fazendo coisa errada. Que gente ruim essa, eu não pertenço a essa laia. Ele diz: mas Deus, muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens, e roubadores, injustos, adúlteros. Que é isso? Essa cambada de adúltero não pode ver uma mulher bonita soltar o cabelo, que já estão pensando em adulterar com ela. Eu não sei se você sabe, mas na época dos fariseus, uma mulher que soltasse o cabelo na frente de um outro homem que não fosse o seu marido, por eles era considerada adúltera. Isso é tradição, isso não está na lei. Eles eram estritos demais e eles dizem: aí estão esses adúlteros que traem as mulheres, que ficam desejando. Eu sou o cara, eu sou bom demais. E Jesus, amado irmão, quebra a ética deles, porque eles achavam que adultério era só você consumar o adultério quando vai para a cama com outra mulher que não é a sua. E Jesus diz para ele que toda vez que cada ser humano olha para uma mulher que não é a sua, e no caso das mulheres, um homem, e cobiça e deseja, já cometeu adultério no coração. Jesus acaba com a falsa justiça deles. Mas ele está aqui se aumentando, se refestelando, se locupletando, se enchendo da sua justiça própria, transbordando, dizendo: eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. E para piorar, lá está o pobre coitado do publicano, nem ousa vir à frente, porque sabe que é pecador, sabe que precisa da graça de Deus. E ele diz: e nem como aquele vagabundo daquele publicano ali. Deus, eu sou bom demais. O Senhor deveria dar um aplauso para mim. Aplauso para mim, Jesus.
ele se acha superior. Você, meu irmão, se acha superior? Você, quando passa pelos demais, assim, enche o peito, levanta o pescoço e olha de rabo de olho, de maneira que se alguém vem falar com você assim, você diz: diga, eles mortal. Você atua desse jeito? Ou talvez você não atue assim, mas do seu coração, você olha para o irmão da igreja: aquele ali é um sem vergonha, não dá o dízimo. Aquela ali só vem na igreja uma vez por mês. Aquele ali não soube criar os filhos direito. Mal os filhos entraram na adolescência e saíram da igreja. Aquele ali só sabe falar mal do pastor. Aquele ali nunca deu uma oferta para a obra missionária. E aí você tem uma língua que açoita todo mundo, entregue à fofoca e ao julgamento. E aí se vem um reverendo que fala baixo: não, esse fala baixinho demais, eu não entendo o sermão. Não, mas o reverendo Rosta grita tanto, para que gritar desse jeito? E desce a língua, bate do começo ao fim. Você é o cara, né? Se acha demais. O grande problema é que a base da nossa justiça não vem da nossa comparação com o nosso irmão. Nós somos comparados com Deus eterno. E diante do tribunal de Deus, ainda que você se ache superior, você é culpado, você é pecador, você tem ofendido a santidade de Deus desde que nasceu. Você não é melhor do que ninguém. Você só não está entregue às drogas e não está ali na Cracolândia, no meio da rua agora, porque a graça de Deus tem te preservado. Você só não está vivendo uma vida de prostituição e de adultério, porque o Senhor tem tido misericórdia de você. O grande problema desse fariseu é que ele olhou para si mesmo e se achou bom e não reconheceu a graça de Deus, e não reconheceu que o Senhor foi quem lhe deu dons, e não reconheceu que o Senhor o preservava. Ele se achou superior aos demais. Irmãos, nós só não estamos na sarjeta nesse momento, porque a graça de Deus tem nos preservado. Então que Deus tenha misericórdia de mim e de você, se um dia nós já atuamos com essa atitude de superioridade, que o Senhor nos perdoe, em nome de Jesus. Que em nós se veja a humildade do Cordeiro de Deus. Que Deus nos livre de qualquer atitude farisaica, de se achar superior, porque temos um dom especial, um talento especial, uma habilidade especial. Tudo isso é graça. Porque temos uma família exponencial. Tudo isso é graça. Nada vem de mim e de você. Por favor, pare de se comparar com os outros. Se você se percebe se comparando com os outros, veja que isso é farisaísmo. Arrependa-se e entenda que a sua identidade tem que vir do Evangelho. Você é pecador e Deus te amou e mandou o Filho dele para morrer por você. E o seu valor vem do que Cristo fez por você, do amor que Ele tem por você. É por isso que eu e você precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque não há espaço para farisaísmo na nossa vida. E aí, em último lugar, ao reconhecer o fariseu, nós vemos que, em primeiro lugar, a primeira característica dele é que ele é um ególatra. A segunda característica dele, dentro desse segundo ponto, certo? Para o pessoal entender bem, nós estamos no segundo ponto. E o segundo ponto tem 3 subpontos. Ele é superior, ele se acha superior, mas o terceiro subponto, anota direitinho aí, Isabel, na hora do almoço nós vamos conversar sobre o sermão, filha. O terceiro subponto é que ele é cheio de justiça própria. Diz aqui, amado irmão, dentro do ponto, reconheça o fariseu. Versículo de número 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O que o fariseu está dizendo aqui, meu irmão, em outras palavras, assim: eu sou superior à lei. A Bíblia sempre deu a possibilidade de que nós jejuássemos, mas o jejum tem que ser voluntário, tem que ser fruto de uma alma que deseja a Deus, de um coração que tem fome de Deus.
de alguém que deseja tanto a vontade de Deus, a intimidade de Deus, a plenitude de Deus, que a pessoa diz: Senhor, eu deixo de comer para dizer a Ti que eu necessito é de Ti mesmo. A única exigência do Antigo Testamento para jejuar, irmão, era o Yom Kippur, o dia da expiação. Era o dia em que todo judeu era convocado a jejuar, somente uma vez por ano. E é por isso que o fariseu, irmão, se locupleta de si mesmo. Ele diz: eu jejuo não é uma vez por mês, não é uma vez cada 3 meses, não é nem uma vez por semana, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu supero, a lei pede 1 vez por ano, eu jejuo 8 vezes no mês, eu jejuo 96 vezes no ano, 95 vezes mais do que todo judeu. Eu sou o cara, cheio de justiça própria. Mas ele diz: mas dou o dízimo de tudo quanto ganho. Todos nós cristãos temos que dar no mínimo dízimo, irmão. Jesus elogiou os fariseus porque eles eram fiéis no dízimo. Mas quando ele diz aqui: dou o dízimo de tudo quanto ganho, você precisa entender a ética do fariseu. O fariseu não dava o dízimo só do dinheiro que ele recebia. Se o fariseu comprasse uma fazenda, aquele que vendeu a fazenda, pegava e dava o dízimo do dinheiro. Mas aquele que comprou a fazenda, dava o dízimo do valor da fazenda que ele comprou. E eles não faziam isso porque eram generosos, ou porque queriam glorificar a Deus. Ele fazia isso porque ele queria apagar a sua consciência de pecado e buscar a justificação pelo seu próprio desempenho. Que coisa terrível, meu irmão. Nós podemos obedecer a Deus e devemos fazê-lo como expressão de gratidão, mas nunca achando que a nossa obediência conquista as bênçãos de Deus. Não, nós recebemos as bênçãos de Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e porque Ele mandou Cristo na cruz para nos salvar. Os alunos da oração reconhecem o fariseu. Você já viu que o fariseu, querido, ele é um ególatra, ele é superior, ele é cheio de justiça própria, e o texto diz que ele não recebe a salvação. No final, Jesus pergunta quem foi justificado, e o justificado é o publicano. O fariseu, cheio de justiça própria, vive confiando na sua própria justiça, para no final da vida ser lançado no fogo do inferno, porque ele não entendeu que as nossas melhores obras são repugnantes para Deus. Porque quando alguém faz boas obras para se achar bom, ou para se beneficiar, ou para receber o aplauso dos outros, isso é repugnante para Deus, isso não glorifica a Deus. Fariseus vão para o inferno, é isso que diz o texto aqui, meu irmão. Eles não recebem a justificação. Eu quero perguntar a você, na exposição desse texto, você tem agido como fariseu? Você é um ególatra, vive exaltando a si mesmo e se achando melhor do que os outros? Você verdadeiramente acredita que você é superior? Que você é melhor do que todo mundo, sabe de tudo e está na crista da onda? Você é cheio de justiça própria? Para onde você está caminhando na sua eternidade, meu querido? Meu irmão, se ao ouvir essa mensagem você reconheceu que está atuando como um fariseu, caia de joelhos onde você está agora e diga: Senhor, perdoa o meu pecado. Me livra, Deus, de orar para a minha própria glória, de buscar minha própria exaltação. Me livra, Deus, em nome de Cristo Jesus, de achar que eu sou melhor do que os outros. Me mostra, Senhor, todo dia que eu não valho nada e preciso da Tua graça. Senhor, me faz crer na justiça que há somente em Cristo Jesus. Que Deus retire da Tua vida, da vida de todo o povo de Deus, da nossa vida, qualquer atitude farisaica, em nome de Jesus. Amém. Que tipo de aluno você tem sido na escola da oração? Os alunos da oração, em primeiro lugar, conhecem a lição. Os alunos da oração, em segundo lugar, reconhecem o fariseu.
Mas em terceiro lugar, o texto nos diz nesta manhã, que os alunos da oração reconhecem o publicano. Os alunos da oração reconhecem o publicano. Eu já expliquei para você o que é um publicano. Você sabe que o publicano é um estelionatário, é um pecador, é um corrupto, é alguém que está longe do povo de Deus. Vamos ver a oração do publicano, para que aprendamos suas características? Diz aqui o versículo de número 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Queridos irmãos, reconheçamos o publicano. A primeira atitude do publicano, meu querido amigo irmão, ao olharmos para o texto, é uma atitude de humildade. Ele está em pé, mas ele não foi lá para a frente do pátio dos gentios, perto do altar dos sacerdotes. Não, ele ficou lá no fundo. O único lugar que ele pode entrar para ter uma vida religiosa é no templo. Nas sinagogas ele é expulso. Mas como ele é judeu do pátio dos gentios, ele não pode ser expulso. E do pátio da oração dos judeus, ele não pode ser expulso. Mas ele ficou lá atrás. E diz o texto, irmão, que ele está em pé, mas ele não ousa nem levantar os olhos. Ele é humilde. E outra atitude que ele tem, irmão, que é ele batia no peito. Naqueles dias nenhum fariseu era visto orando batendo no peito. Bater no peito enquanto orava era atitude de mulheres. Quando se humilhavam nas suas orações, o fariseu tinha uma oração que, por exemplo, ele agradecia por não ter nascido mulher. Já pensou nisso, meu irmão? A soberba dele era muito grande. Mas o publicano estava ali, batendo no peito, com a cabeça baixa, com os olhos abaixados. A atitude dele é de humildade. Eu e você precisamos reconhecer o publicano e pedir a Deus que nos dê um coração quebrantado e humilde. O publicano é alguém que parece que ouviu Jesus, que é manso e humilde de coração. Mas outra característica do publicano, irmãos, ao olharmos para o texto, reconheça o publicano, é o nosso ponto, é que além de ser humilde, ele reconhece o seu pecado. Ele diz: ser propício a mim, pecador. Irmãos, ele está tão humilhado que ele nem tem coragem de chegar lá perto do sacerdote para oferecer a ovelha característica. Ele reconhece que é pecador. Deus o visitou, o evangelho entrou na sua vida e ele não pode nem falar com aquelas pessoas que estão ali do lado, porque provavelmente ele roubou, foi delas mesmas. E ele está ali: Deus, eu sou um pecador, Deus, eu não valho nada, Senhor, eu tenho ofendido a tua santidade. Deus, eu tenho sido um vagabundo, eu tenho roubado o teu povo, eu tenho feito coisas erradas. Deus, o meu pecado ofende a ti mesmo, o meu pecado machuca os meus irmãos, o meu pecado me afasta de ti. Deus, eu sou pecador. O publicano reconhece que é pecador. Oh, meu querido amigo e irmão, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Todo mundo que se encontrou com a glória de Deus ou com a santidade de Deus vai reconhecer a sua própria maldade. Você lembra de Isaías quando viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins cantavam cobrindo o rosto e os pés, louvando a santidade de Deus de maneira superlativa. Isaías diz: ai de mim, estou morto. Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei. Ezequiel, quando viu o trono da glória do Senhor, caiu como morto. Daniel, quando viu a glória do Senhor, caiu desmaiado. O apóstolo João, em Apocalipse 1, quando viu a glória de Jesus, perdeu suas forças. Nós somos pecadores, irmãos, e quanto mais nós estivermos próximos de Deus, quanto mais nós conhecermos a glória de Deus, quanto mais nós contemplarmos a majestade de Deus, ó irmãos, mais consciência do nosso pecado e da nossa maldade nós vamos ter todos os dias da nossa vida. Você tem reconhecido que é pecador? Você tem reconhecido que você faz que apaga o Espírito? Você tem reconhecido a maneira errada com que muitas vezes você trata as pessoas próximas de você? Você tem reconhecido que você nem sempre é bênção? Você tem reconhecido que lá no íntimo, quando você está sozinho, muitas vezes você corre para o pecado e não para Deus?
reconheça que é pecador. Reconheça. O publicano é humilde. O publicano reconhece que é pecador. Mas o publicano clama a misericórdia do Senhor. Essa é a terceira característica dele. Assim diz a oração dele. Oh Deus, sê propício a mim, pecador. Ser propício, irmão, significa tem misericórdia. Todos os grandes comentaristas deste evangelho dizem que aqui ele está citando o Salmo 51:1. Aquele salmo no qual Davi, depois de ter adulterado e tentado esconder o seu pecado durante 11 meses, quando é confrontado por Natã, ele começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas benignidades e segundo a tua misericórdia, lava-me do meu pecado. Ah, meu irmão, só pode clamar a compaixão de Deus, só pode clamar a misericórdia de Deus aquele que reconheceu o amor de Deus, aquele que reconheceu a misericórdia de Deus, aquele que foi impactado com a graça de Deus. Esse homem reconhece a sua maldade diante da santidade de Deus, mas ele reconhece que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é perdoador. Oh, meu querido amigo e irmão, quem entendeu o grande amor de Deus, quem conheceu a Cristo Jesus, quem creu nele como único Senhor e Salvador, sabe que Deus é misericordioso e, portanto, sabe que se confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para lhe perdoar os pecados e lhe purificar de toda injustiça. Quando você conhece que o Deus Santo, que tinha que te lançar no inferno por causa dos teus pecados, mandou o Filho dele para morrer na cruz por você, você pode clamar por compaixão, você pode clamar por misericórdia, você pode confessar os teus pecados. E o Senhor há de ouvir, há de perdoar, há de abençoar a tua vida. Irmãos, eu gosto muito de um hino daquele quarteto americano, a capela. Ele foi traduzido como tua graça veio salvar-me. Ele diz assim: ó Senhor, tu me conheces bem, sabes meu proceder, todo meu ser, tu vês, Senhor, quando não estou em ti, e se caio e vens a salvar-me, Senhor, sei que me das teu amor, teu grande perdão, que não tem final, me das tua paz, demonstrando teu amor, vindo aqui a salvar-me, insiste em salvar-me, insiste em salvar-me. E aí no final ele diz: como eu posso expressar gratidão? Então eu nunca me calarei, cada manhã eu te direi. Quero aceitá-lo mesmo sem compreender teu sacrifício por mim, quando perdido estava eu. Meu irmão, se você entendeu o grandioso amor de Deus, se você foi impactado por esse amor, você pode clamar o perdão de pecados e você vai ser perdoado, porque Deus te amou a ponto de dar o único Filho dele na cruz para pagar os teus pecados. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Clame hoje a compaixão de Deus. Aprenda com o publicano. A última característica do publicano, você pode reconhecer que o publicano é salvo. Disse Jesus no final do versículo. Digo-vos, versículo 14 no início, que este desceu justificado para a sua casa. Ó, meu querido amigo e irmão, só pode ser declarado justo no tribunal de Deus aquele que reconheceu o seu pecado, se humilhou, clamou a misericórdia e confiou na misericórdia de Deus, dada em Cristo Jesus. Aquele que creu que Deus providencia de graça o perdão, porque Cristo morreu na cruz para salvá-lo. Ele tem a sentença do tribunal de Deus, onde o Senhor diz: eu te declaro justo pela fé no meu Filho
Jesus Cristo. O publicano foi para o céu porque era pecador, mas foi perdoado. O fariseu foi para o inferno porque era pecador, mas se achava bom. Eu quero perguntar para você, para onde você vai depois que o Senhor te chamar desta terra? Sinceramente, meu irmão, eu me assusto que talvez membros de igreja, que estejam na igreja por décadas, sejam fariseus no íntimo e nunca tenham conhecido a salvação e a graça de Jesus. Para ser salvo, você tem que reconhecer que você é um publicano, um pecador miserável, se humilhar, clamar o perdão de Deus e crer somente na justiça de Jesus. E quando você crê, Deus te declara justo, Deus te adota como filho, Deus te recebe como amigo, Deus perdoa os teus pecados, Deus te dá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, que Deus faça de mim e de você bons alunos na escola da oração. Os alunos da oração conhecem a lição, reconhecem o publicano, reconhecem o fariseu. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nós atuemos como publicano, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Jesus conclui a sua parábola com uma máxima maravilhosa, quando diz: porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Porque todo o que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. Esse princípio se aplica à salvação. Só aquele que é humilde vai crer no Senhor e vai ser salvo. Aquele que se acha bom não vai ser salvo. Esse princípio se aplica a tudo na vida. Todo aquele que se exalta neste mundo vai ser humilhado, mas todo aquele que se humilha vai ser exaltado. Irmãos, eu já vi homens tocarem trombetas sobre si mesmos, esperando ser aplaudidos e serem reconhecidos, e perdem as melhores oportunidades. E outros que não tocavam trombetas diante de si, estavam mais jogados para um lado, de repente são reconhecidos e levantados para a glória do Senhor. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Irmãos, a maior aplicação de tudo isso, de alguém que se humilhou e foi exaltado pelo Pai, é o próprio pregador do texto, Jesus. Vejamos Filipenses 2, a partir do versículo 5, que Paulo diz, e com esse texto nós concluímos nossa mensagem. Paulo diz que Jesus é a maior expressão de humilhação, e por isso foi exaltado por Deus, e nos chama a ser como Jesus, que nós nos humilhemos, que glorifiquemos ao Senhor, e no tempo certo Deus há de nos exaltar para a glória e para a honra do seu nome. Filipenses 2, de 5 em diante, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre em todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como aluno na escola da oração, pratique a auto-humilhação todos os dias. Confesse o seu pecado todos os dias. Clame a misericórdia do Senhor todos os dias. Reconheça que você precisa ouvir o Evangelho todos os dias, para que você não caia no modo de justiça própria, para que você não se ache bom, para que você não se compare com os demais. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele perdoe qualquer atitude farisaica que já tenhamos tido, e que Ele nos dê, como o publicano, um coração quebrantado, um coração humilde, que reconhece os seus pecados, que confia na graça do Senhor Jesus, que clama a misericórdia do Pai, e que recebe de graça a salvação, o perdão de pecados e a vida eterna. Que Deus faça de você um excelente aluno
na escola da oração que reconhece a lição, vive em humildade para a glória de Deus, reconhece o fariseu, reconhece o publicano, e se humilha e crê em Jesus, e se levanta para viver para a glória de Deus, e para ser uma bênção, onde o Senhor te colocar. Que Deus nos abençoe, que Ele faça de nós excelentes alunos na escola da oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.